Desde o nosso último encontro, o mundo praticamente colapsou e ressurgiu das cinzas. Tivemos uma subida do dólar que logo depois recuou parte do que havia subido, mesmo com o DXY perdendo suporte muito importante. O que isso realmente significa para o mercado global e, mais importante, para os seus investimentos. E se eu te disser que essa movimentação pode estar sinalizando algo muito mais importante, algo muito maior e muitos investidores ainda não perceberam. Além disso, houve uma possível crise no Japão devido à questão do carry trade, que podia ter desdobramentos globais, e o ouro, que já ultrapassou as suas máximas históricas mais uma vez. Será que está apontando para mais uma nova tendência? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esses assuntos e ainda vou comentar sobre um possível corte de juros pela parte do Fed, agora em setembro, ao mesmo tempo que discutimos o aumento de Selic aqui no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Yuri Leite, consultor e mestre em investimentos, e antes da gente começar o vídeo, eu peço para que você clique no botão se inscrever aqui abaixo e ative as notificações. A gente está com uma meta ousada de bater 2.000 inscritos até o final desse ano e eu conto muito com a sua participação, a sua ajuda para conseguirmos chegar lá. Se você já acompanha nosso conteúdo e gosta dos vídeos que trazemos aqui, clica no botão se inscrever agora mesmo. Já se você não conhece nosso canal e está chegando aqui pela primeira vez, assista outros vídeos, veja se você gosta ou não. Se você gostar, você clica no botão se inscrever. Combinado? Agora, bora começar o nosso vídeo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Então, bora começar o nosso vídeo aqui falando sobre a questão do dólar, né? A valorização e desvalorização do dólar frente ao real. O que acontece é o seguinte, logo depois que eu gravei o vídeo para vocês, o dólar deu uma disparada no Brasil, o que já era de se esperar, já que o presidente daqui estava falando muitas besteiras em termos econômicos. E aí o que aconteceu? O dólar sobe. Logo depois, o dólar dá uma arrefecida, começa a cair e depois volta a subir. Vocês vão poder ver aí na tela um gráfico que vai mostrar o dólar versus o DXY. Vocês vão poder ver que o dólar frente ao real está se valorizando 3 ponto alguma coisa, enquanto que o DXY está desvalorizando 3 ponto alguma coisa. O que isso tudo quer dizer, o que é que isso tudo nos mostra? Primeiro, o DXY é uma cesta de ativos, uma cesta de moedas que está comparando com o dólar. Então, quando ela sobe, significa que essas moedas todas estão perdendo valor frente ao dólar. Quando o DXY cai, significa que essas moedas todas estão se valorizando frente ao dólar, estão subindo mais do que o dólar ou caindo menos do que o dólar. Tudo isso para te dizer que o mundo todo, as moedas todas estão se valorizando, mas o real não está se valorizando. E você já deve ter escutado aqui no canal e entre outros canais falar a seguinte afirmação: quando a taxa de juros sobe, é de se esperar que o DXY suba, o dólar se valorize, porque todo mundo vai investir lá nos Estados Unidos e esse investimento nos Estados Unidos está comprado em dólar, o DXY sobe, feito, vocês vão poder ver aí agora, porque o DXY de fato fez isso. Agora, quando acontece o oposto, né, quando começa a chegar um processo de corte da taxa de juros, o DXY começa a arrefecer e as outras moedas do mundo começam a se valorizar, porque as pessoas tiram seus dólares lá dos Estados Unidos e começam a comprar outras coisas no mundo inteiro para poder ganhar mais dinheiro, né? É o risk on ou risk off, a situação de ou você quer estar a favor do risco ou você quer estar se protegendo do risco. Então, tudo isso para mostrar que o real não está se valorizando frente ao dólar, feito deveria estar acontecendo, já que uma moeda emergente isso deveria acontecer. Isso pode estar sinalizando uma das duas coisas que eu quero mencionar aqui. A primeira delas é que o Brasil está caro, então para os investidores externos não compensa você colocar o dinheiro no Brasil porque os ativos estão caros. Mas se a gente for olhar a bolsa da gente, o PL, né, que é o preço sobre lucro dela, está em praticamente mínimas. Praticamente desde a pandemia que a gente não via um PL tão baixo. Sendo assim, essa alternativa fica meio, vamos dizer assim, errada. A segunda alternativa é a questão do risco. Não compensa para esses grandes investidores estar colocando dinheiro no Brasil porque o risco não compensa a expectativa de retorno que eles vão obter. Vamos supor que eles esperam obter 10% aqui no Brasil. O risco do Brasil está tão alto que para esses 10% não compensa ele colocar esse dinheiro aqui no Brasil. O que pode nos mostrar que, de fato, o Brasil, apesar de barato, ele está muito arriscado. Aí fica a dúvida se é arriscado em termos fiscais, se é arriscado em termos comparativos, outros locais do mundo estão mais vantajosos, né, por conta de questões de preço estão ainda mais baratos, ou se é mais arriscado em termos jurídicos, né, a questão de você não ter um controle jurídico muito bom do Brasil, e aí fica difícil você investir no Brasil sem ter uma noção aí, expectativa do que o jurídico vai fazer. O que é esse risco, eu não consigo afirmar para vocês, mas possivelmente os investidores não estão colocando seu dinheiro aqui e, portanto, o dólar não está se valorizando, ou, portanto, o real não está se valorizando frente ao dólar, justamente por conta de que existe esse risco aí que está sendo precificado aqui dentro do Brasil. Outro evento muito importante da gente mencionar aqui, como a gente falou na introdução,
introdução foi a questão da crise no Japão. Como eu fiz um vídeo especificamente sobre esse tópico, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para quem quiser entender ele a fundo, mas um resumo muito rápido aqui foi que o Banco do Japão emprestava dinheiro praticamente de graça, sem cobrar taxas por isso, o que possibilitavam pessoas de pegar esse empréstimo e investir nos ativos pelo mundo, e aí ganhar não só na valorização do dólar frente ao ien, mas também com relação à valorização do ativo, se a pessoa tivesse investido no ativo que se valorizasse. Isso trazia ganhos exponenciais para essas pessoas, mas quando o Banco do Japão começou a aumentar sua taxa de juros, aumentou em 0,1, isso fez com que o mundo precificasse um aumento maior, já que também o Banco do Japão também disse que possivelmente aumentaria mais, fazendo com que o ien se valorizasse frente ao dólar, o que diminui esse ganho ou até mesmo pode causar um prejuízo. Não só isso, mas também a margem de segurança poderia ser chamada. Então vários investidores venderam seus ativos e devolveram esse dinheiro para evitar de perder ainda mais, o que foi desencadeando mais vendas e mais vendas, porque os ativos foram caindo e aí as pessoas foram se livrando desse carry trade, né? Que é quando você pega um empréstimo em um lugar e investe em outro lugar para ganhar nessa taxa de diferença de taxas aqui entre os países. Tudo isso para dizer que o Japão poderia ter ocasionado uma crise global por conta da questão do carry trade, mas acabou que não desencadeou isso e na mesma semana caiu, numa sexta-feira, segunda abriu já em queda, quando foi terça, quarta já estava subindo e voltando para os patamares históricos novamente. Um outro evento memorável da gente falar aqui foi a questão da subida do ouro, feito que vocês vão poder ver aí na tela, que passou a fronteira ali dos 2.500, chegando até mais ou menos 2.520 e hoje está dando uma leve recuada, o que cruzou então as suas máximas históricas. Essa cruzada aí do ouro, ela é muito importante e pode ser justificada por dois grandes motivos. O primeiro, por conta da alta demanda dos bancos centrais pelo mundo pelo ouro, justamente como uma forma de diversificação frente ao dólar. E segundo, investidores, principalmente os investidores mais experientes, que usam da estratégia de comprar o ouro, que tende a se valorizar ou permanecer constante, ou até mesmo cair menos do que outros ativos em momentos de crise geopolítica, como é o caso, por exemplo, da guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas, ou da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou até mesmo do evento que eu acabei de mencionar do Japão. Quando esses eventos geopolíticos acontecem, normalmente vários ativos caem muito, enquanto que o ouro, se cair, não necessariamente ele vai cair, se cair, ele cai pouco. E aí faz com que o seu dinheiro se desvalorize menos frente a todos esses outros ativos, te possibilitando comprar mais. Então, por conta disso, os investidores mais experientes acabam comprando ou tendo parte do seu portfólio em ouro e por isso também justifica o aumento que o ouro teve recentemente. Outro assunto muito importante da gente mencionar aqui é a questão da diferença entre as movimentações da taxa de juros que estão acontecendo pelo mundo frente ao que está acontecendo no Brasil. No Brasil, a gente aumentou a nossa taxa de juros muito antes e começou a cortar, chegando agora na casa de uns 10,5%, mas já vemos notícias como o possível futuro presidente do Banco Central do Brasil, o Galípolo, feito vocês vão poder ver aí na tela, dizendo que talvez seja necessário aumentarmos a nossa taxa Selic para poder bater a nossa meta de 3% de inflação, que é o nosso objetivo de chegar em termos de inflação, enquanto que no restante do mundo inteiro a gente está começando a ver taxas de juros sendo cortadas, pelo justamente de pensar que a inflação já venceu ou já foi vencida. O último Banco Central, até onde eu tenho conhecimento, que ainda não começou o seu corte de juros, é justamente o Fed, que já sinalizou que possivelmente agora em setembro a gente deve começar a ver cortes da taxa de juros. Quanto que vai ser esse corte, a gente ainda não sabe. Porém, as apostas nesse momento que eu estou gravando estão na casa de 26% para 0,5% de corte e mais ou menos uns 74% para 0,25% de corte. Ou seja, já se precifica com quase toda certeza que haverá um corte agora em setembro, a gente apenas ainda não sabe quanto que será esse corte, será de 25 em 25 ou começará com 50 e depois deve diminuir. A gente tem que aguardar para ver. Esse corte na taxa de juros é um dos motivos pelos quais o preço do ouro também está se valorizando, já que o dólar perde força, e o motivo pelo qual o DXY está se desvalorizando, ou pelo menos um dos motivos pelo qual o DXY está se desvalorizando. Tudo isso para te mostrar que todos esses assuntos eles estão meio que conectados entre si. O último ponto que eu acho que é muito importante a gente mencionar aqui é que desde o nosso último vídeo saiu praticamente todos os resultados das empresas que estão no nosso portfólio e também dos fundos imobiliários que normalmente lançam mensal. Eu ia trazer uma análise aqui completa dos principais que estão na nossa carteira, as 3 maiores posições, Vale, Bradesco e o B2 Gold, que é a empresa de mineração de ouro que eu mencionei agora há pouco. Contudo, eu achei que o vídeo ia ficar muito extenso e aí vocês não iam assistir e tal. Talvez cogitei aqui a hipótese de trazer um vídeo específico sobre a análise desses ativos para nossa carteira, ou até mesmo uma live, de separar uma sexta-feira, que eu faço live todas as sextas-feiras às 15h30 no horário do Brasil. Se você não acompanha, fica o convite para acompanhar. E eu podia fazer um desses aqui para que vocês pudessem então
ver todos os ativos sendo analisados, olhar exatamente o que é importante, ver os pontos principais. Se vocês querem alguma coisa desse gênero, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago aqui completo para vocês. Com tudo isso, então, vamos agora para a parte mais importante do vídeo, que foram as movimentações da nossa carteira, né? Primeiro, eu fiz então a venda de algumas coisas que estavam na carteira que não faziam mais sentido ou que eu achava que era uma oportunidade de vender para comprar outra coisa. Começando então com a venda do Bitcoin. Eu tinha mencionado para vocês que eu tinha trocado Bitcoin por TLT, que é um ETF de renda fixa. No vídeo passado eu destroquei, estava com Bitcoin novamente e mencionei que se ele subisse eu venderia. Ele chegou na casa de 65.500, eu vendi com um lucro. E aí depois ele subiu para 67 mil e depois deu uma grande queda por conta da crise lá do Japão, que voltou ali para casa de 50 mil. Eu não desfiz, eu continuei lá no TLT. Além disso, eu fiz a saída total e dessa vez com prejuízo de um outro ETF, que é o UNG, que é um ETF de gás natural que eu tenho na carteira já há algum tempo. Não que eu esteja desacreditado com a tese, apenas eu achei uma forma melhor de fazer a alocação através de um outro ETF que eu ainda não adicionei à carteira, mas irei colocar em breve. Mas eu saí com uns prejuízos de mais ou menos uns $400, feito você vai poder ver aí na tela também. Além disso, eu também vendi uma pequena fatia da posição da B12 Gold, vendi mais ou menos uns 5% dessa posição, um lucro mixaria, mas saí mais ou menos uns 5% dela e somei tudo isso junto com a venda das ações do BBDC4, né, o Banco Bradesco no Brasil, converti para euro e vou fazer os investimentos que eu já vou mencionar aqui para vocês. Vale ressaltar que a venda da B2 Gold foi um pouco antes da queda que aconteceu com a saída do resultado. A saída do resultado mostrava que eles acreditavam que iam vender um pouco menos, iam produzir um pouco menos agora até o final do ano. Aí teve uma grande queda. Eu não tinha mais caixa para comprar. Se eu tivesse, eu teria comprado mais, porque bateu ali mais ou menos 2,4 dólares, mas contudo, todavia, entretanto, o ponto é, eu vendi mais ou menos 5% antes da queda que aconteceu. E já a venda do Banco Bradesco aconteceu porque deu uma subida muito grande, mais ou menos uns 15, 20% que subiu, e ela já estava acima na banda superior do meu limite do que eu posso ter de Banco Bradesco. Como subiu muito, eu tive que fazer uma venda, vendi mais ou menos 20% da minha posição, e aí vocês vão poder ver tudo isso aí na tela. Para terminar aqui com termos de fechada, eu retirei da carteira algumas opções. Tinha opções do Banco Bradesco para dezembro desse ano, que eu tinha vendido lá em fevereiro, e tinha também de Klabin. Eu não fechei completamente ainda da Klabin, só do Banco Bradesco, mas planejo até o próximo vídeo já fechar completamente Klabin também. E daí, para não pagar imposto com a venda das opções e com o Banco Bradesco que eu tive lucro, eu fiz então o que eu vendi ou estou vendendo algumas posições que estão no prejuízo, principalmente as mineradoras Vale e Irani, para compensar, fazer uma compensação de prejuízo e não precisar pagar imposto. Isso é uma artimanha muito inteligente de ser feita. Se você não faz, você deveria, mas basicamente isso é uma forma de você não pagar imposto no Brasil e eu estou utilizando dela. Provavelmente vou vender num dia, no outro dia eu já devo comprar as mesmas posições, só que com preço médio mais barato, fazendo com que então eu evite pagar imposto e mantenha as minhas posições. Agora, eu fiz um monte de venda e o que é que eu fiz com esse dinheiro? Vamos lá. Com a parte da venda do Bitcoin, eu comprei um pouco mais do TLT, que é aquele ETF de renda fixa com títulos mais longos lá dos Estados Unidos, com mais de 20 anos. Inclusive, recentemente eu gravei um vídeo aqui com 9 ETFs de renda fixa que você precisa conhecer, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tanto na plataforma eToro quanto na plataforma Trading22. Se você quiser conhecer mais desses ETFs e dessas plataformas, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição. É só assistir lá e você vai entender tudo direitinho. Além disso, eu não comprei tudo desse ETF, eu comprei apenas uns 400, 500 dólares. O restante eu dividi em duas novas posições, junto com todo o restante do dinheiro que eu tinha vendido, que eu mencionei para vocês. Eu somei tudo e comprei essas duas novas posições. Que posições foram essas? A primeira delas é o ETF XRES, que é um ETF de REITs americanos, que basicamente vai investir em empresas. Ele tenta diversificar entre os melhores REITs, ou os maiores REITs, na verdade, em tamanho de mercado, e aí eles fazem um peso baseado no tamanho desses REITs, né, de quanto que eles valem em termos dos outros, e aí fica a distribuição mais, vamos dizer assim, maior para quem tem um maior valor de mercado. Não passando dos 20%, que é um limite que ele estabelece lá dentro do próprio objetivo do ETF. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que está dentro desse ETF, vocês vão poder ver aí na tela uma foto que tem as 10 maiores posições. Outro ETF que eu coloquei na carteira foi o XLU, que é um ETF de utilidade pública lá dos Estados Unidos. Utilidade pública nada mais é desses bens que a gente usa no dia a dia, consumo público mesmo, como energia, transporte, saneamento, telecomunicações, tudo isso está dentro dessa parte de utilidade pública. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse ETF, vejam aí na tela que eu coloquei a distribuição das 10 maiores ativos também, para que vocês possam conhecer um pouco mais.
Bom, a pergunta que pode ficar agora é como que ficou a distribuição depois de todas essas movimentações, né? Para ações, a gente aqui do Brasil tem 36,63, fundos imobiliários na casa de 15, investimentos no exterior, ações 12%, aí temos 9% lá na State Guru que é fixo, temos a parte de renda fixa do TLT lá dos Estados Unidos da 7,5, renda fixa do Brasil 5,3, aí temos uma participação aqui dos ETFs de maconha, temos 3% na parte de criptomoedas, temos 2,46 small caps do Brasil, a parte de REITs que eu acabei de adicionar para vocês, que adicionei está 2,27, os investimentos na China 1,82. Então essa ficou a distribuição, foi assim que ficou a distribuição da carteira depois de todas essas movimentações que eu mencionei aqui para você. Com parte de proventos, a gente já recebeu aqui 140 agora nesse último mês e já temos contratado então uns 340 aqui para o mês de setembro, fora o que deve acontecer dos fundos imobiliários e tudo mais. Sempre menciono aqui para vocês, isso não é o mais importante para mim, mas como muitos de vocês gostam de acompanhar essa questão de proventos, eu sempre gosto de trazer aqui para vocês. E com termos de rentabilidade, como é que ficou a rentabilidade da minha carteira? Bem, de acordo com o gráfico aqui, eu estou com a rentabilidade de 93% aproximadamente, o que bate todos os benchmarks que você comparar aqui em dólar, em euro, em real, o que você quiser. Agora, assim que eu vi esse gráfico, eu achei super estranho, porque não fazia sentido para mim. Eu com certeza estou batendo vários benchmarks, mas talvez não tão absurdo assim, uma diferença tão grande assim em tão pouco tempo. Aí eu entrei em contato com o pessoal, eu expliquei e eu percebi que tinha de fato inconsistências. Eu disse aqui, ó, eu gravo vídeo aqui para vocês, né? Esse vídeo aqui, eu mostrei, ó, na minha tabela tava desse jeito, agora tá do jeito da cá, mudou no último mês, mudou também nos últimos 6 meses. E fui explicando aqui pro pessoal do My Profit, que me respondeu basicamente que de fato tem alguma coisa errada. Aí eu pedi então para ajustarem, e aí ele disse aqui, ó, sobre a rentabilidade, ainda não temos uma previsão de término das correções, ou seja, ainda está errada essa questão da rentabilidade, mas essa é a melhor coisa que eu posso mostrar para vocês, pelo menos essa que é o que eu sempre mostro, né? No último mês a gente teve aqui então 4% entre julho e agosto agora, né? Desde o último mês para cá, a gente está perdendo em relação ao Ibov, porque aqui está em dólar, né? Em dólar seria um pouquinho menos, inclusive. A gente perdeu em relação ao Ibov, a gente ganhou em relação aos outros 3 benchmarks aqui. Né? Com relação ao S&P, o S&P ficou 2,3 em dólar, a carteira ficou 4%, então a gente conseguiu bater nesse último mês o S&P. Agora, desde nossa criação aqui da carteira, a gente perde em relação aqui aos benchmarks, deixa eu converter para real, a gente perde para o IFIX e perde para o CDI, e em dólar a gente vai perder também para o S&P, mas eu lembro a vocês, como eu acabei de mencionar, que o gráfico aqui está errado, os valores aqui estão mudando, a gente ainda não sabe o porquê, mas está dando algum problema aqui que a gente precisa então corrigir. Agora, para evitar esses problemas no futuro, eu decidi então criar uma tabela onde eu estou acompanhando, na verdade eu já tenho essa tabela desde maio, e eu vou acompanhando aqui todas as posições e vai calculando a rentabilidade, e depois ela vai gerar um gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui de cima, ignora esse gráfico aqui de baixo. Aí tem esse gráfico aqui da rentabilidade, onde vou então mostrar aqui em vermelho está o S&P em reais, aí aqui tem o euro em roxo, o dólar em branco, aí tem a minha carteira em azul, o Ibovespa em amarelo e o IFIX aqui em verde. Só que essas posições que eu estou mostrando aqui para vocês é apenas até o fim de julho, né? Início de agosto. Todo dia 1 eu atualizo a carteira, então ela só vai ser atualizada agora no dia 1. Mas é importante de você saber que eu poderia sim ter usado isso aqui, inclusive até comentei lá no Instagram, postei dizendo aqui, ó, bati todos os benchmarks, mas era zoeira, tava explicando para vocês não acreditarem. Primeiro, não acreditar nesses gráficos aqui, podem estar errados. E segundo, não acreditar em outras pessoas que postam gráfico que pode estar querendo só induzir vocês a dizer que eles são bons investidores e na verdade não são tão bons assim, é porque de fato o gráfico tá errado aqui, não tá correto. De toda forma, a gente ainda vai manter usando esse gráfico aqui que eu mostro para vocês, porque ele ainda é uma aproximação ok na minha visão do que está acontecendo com a carteira, mas estejam cientes de que ele está assim com alguns problemas e que se der uma discrepância muito grande entre o que eu estou calculando aqui e o que está sendo mostrado aqui, eu vou sempre mencionar aqui para vocês que o meu gráfico, que é o gráfico preciso, né, real e preciso, ele está correto e está discrepante com relação àquilo lá, mas aí vocês já ficam entendendo o porquê. Talvez em um momento futuro, quando esse gráfico esteja um pouco maior, né, um pouco mais de meses e anos aqui,
eu use esse gráfico que eu estou calculando aqui para vocês, ao invés de colocar o gráfico aqui do MyProfit, porque aí você já fica com o valor todo certinho, bonitinho, sem ter nenhum tipo de problema. Então já fica tudo certo. Um último ponto que eu acho legal da gente mencionar aqui é a distribuição da carteira, como ela vai ficar, o objetivo, né? Eu tinha falado já para vocês que estava montando essa questão aqui dos percentuais para poder acompanhar e fazer todos os ajustes aqui mais facilmente. Eu ainda não tinha mostrado para vocês como é que tinha ficado, né? As ações, então, ficou aqui com o objetivo de 61%, renda fixa somando Brasil e exterior 13%, criptomoedas 7% e os fundos imobiliários e REITs na casa dos 19%. Nesse momento, temos muito mais em renda fixa do que os outros, por conta lá da State Guru, que eu coloquei aqui como objetivo sendo 0, tenho que ir me livrando dela aos poucos, né? Saindo do State Guru e colocando nas outras posições. Mas de toda forma, a gente ainda está com a distribuição aqui muito próxima por parte das ações, muito próxima por parte das criptomoedas e muito próxima dos REITs. Se ficar uma coisa muito desfocada, eu vou fazendo os ajustes conforme eu disse para vocês que iria fazer. Com relação a ativos no Brasil e fora do Brasil, o meu objetivo é ter 45% alocado internacionalmente e 55% alocado no Brasil neste momento. Pode ser que mude ao decorrer do tempo, mas ainda não tem como saber. Quando eu mudar, eu trago aqui para vocês uma atualização da carteira e explico aqui para vocês em detalhes. Pois é, pessoal, isso aqui foi um resumão do que aconteceu na nossa carteira nesse último mês, bem como um resumo das notícias desse último mês também. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu prontamente irei responder vocês. E lembro de deixar aqui embaixo nos comentários também a resposta, se vocês querem ou não um vídeo ou live específico explicando a fundo o que é que está acontecendo em cada uma daquelas empresas, até mesmo os fundos imobiliários na nossa carteira. A gente traz completíssimo aqui para que vocês possam acompanhar esses ativos também. Peço que se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like aqui embaixo, também de clicar no botão inscreva-se, que é para não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz por aqui, e com certeza vão te ajudar a elevar a sua vida financeira e chegar a um novo patamar. Eu te convido a acessar o nosso site pelo primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Você pode acessar o nosso site e ver se vale a pena ou não você contratar um consultor de investimento. Se você achar que vale, você também pode agendar um horário gratuitamente comigo lá pelo site. E lembra a todos que temos diversos links aqui embaixo na descrição, que com certeza vão te ajudar muito aí, agregar muito aí na sua vida financeira. Eu fico por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.